Ibovespa encerrou a segunda-feira com uma queda de 0,52% aos 145.109 pontos. O dólar fechou com uma alta de 0,32%, foi a R$ 5,30. Para nos explicar o que aconteceu no mercado financeiro nesta segunda-feira e outros assuntos, Gabriel Uaria, analista de investimentos. Gabriel, boa noite. Boa noite, Felipe. Satisfação em estar com vocês novamente aqui na Band News. Satisfação é nossa. O que aconteceu nesse mercado que bolsa caiu, dólar subiu? O Ibovespa ele fechou em queda nessa sessão de segunda-feira, um dia onde tinha tudo para correr de uma forma bem mais tranquila, já que os indicadores econômicos principais e também falas de Lula em relação ao encontro na ONU seriam a partir de amanhã, né? Porém, tivemos a sanção a expectativa, né, de sanções maiores em relação ao Donald Trump ao Brasil, já que veio a questão da lei Magnitsky para alguns familiares de Alexandre de Moraes e algumas pessoas próximas a ele também. E esse temor fez com que o mercado viesse um pouco para baixo e também algumas situações ligadas a alguns setores, alguma parte do setor bancário também fizeram com que o mercado caísse. Tivemos algumas ações que caíram mais do que o esperado devido a algumas situações pontuais, e tivemos Embraer também, que figurou na ponta positiva após divulgar encomendas de aeronaves praticamente fechadas aí. E o mercado, que tinha tudo para ser mais tranquilo, hoje teve até uma certa volatilidade. Mas a Magnitsky, que é uma extensão para a esposa de Alexandre de Moraes, daqui já tinha pego ele, mexeu com o mercado por quê? Porque, afinal de contas, ele já estava sancionado. Deixou mais preocupado em função do que isso, assim? Na verdade, é um temor em relação ao que pode vir de sanções, né? Primeiramente veio a questão da esposa dele, a Viviane, mas pode vir outros tipos de sanções, e isso já é uma expectativa que o mercado tem. E, novamente, a pior do que a notícia é a falta dela, e está sempre veiculado. Pode vir sanções de Donald Trump semana passada inteira, praticamente, onde até tivemos máxima histórica. E, novamente, acontece isso. No momento em que foi noticiado, né, o breaking news em relação à sanção a Viviane, o mercado ele já veio temeroso. E aí depois ele até se recuperou, o Ibovespa chegou a 1% de queda, e depois veio se recuperando aos poucos aí também por questões de petróleo que fizeram com que Petrobras fechasse aí com 1% de alta no dia de hoje. Mas o temor ainda é em função de, aí sim, sistema financeiro brasileiro, os bancos brasileiros terem aí modificar, porque há um mês atrás aconteceu isso, quando houve o anúncio para Alexandre de Moraes, ninguém sabia como seria muito bem interpretado, os bancos, né, tiveram quedas e tal. Hoje foi o sistema financeiro também que deu uma baixada, as ações dos bancos. Onde é que atingiu especificamente? Hoje, a principal queda da Bolsa, né, das principais ações que compõem a carteira teórica do Ibovespa, está para a Itube, para Itaú Unibanco, que caiu 1,44%, e tivemos também Banco do Brasil com 0,51% de queda. Mas não foi o setor bancário como um todo que ficou temeroso a isso, não. É o mercado brasileiro em geral, pois a expectativa de alguma sanção em relação ao julgamento que houve do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda sonda a nossa economia. Tivemos altas, batendo recordes históricos do nosso Ibovespa na semana passada, mas isso vem muito mais em relação ao diferencial de juros, aos cortes de juros dos Estados Unidos, a manutenção da nossa, do que realmente uma calmaria da sanção vinda por Donald Trump. Então vamos falar sobre taxa de juros aqui no Brasil, ouvindo o ministro Fernando Haddad, que disse acreditar que a taxa de juros brasileira vai começar finalmente a cair, mas que não sabe quando isso vai acontecer, não. Vamos ouvir o Haddad e aí a gente volta para comentar contigo. Eu não acredito, eu falei isso outro dia, fui criticado por colegas meus, dizendo, olha, o juro no Brasil não se explica só pela questão fiscal. Caiu o mundo, isso é bobagem. Na minha opinião, não se explica só pelo fiscal. Existem outras coisas que explicam o juro no Brasil. Muitas outras coisas. O fiscal é importante, eu estou há uma hora falando que é. Então,
imaginasse que não estaria cuidando disso. É muito importante, mas não é a única explicação para esse patamar de juros. Eu acho que o juro vai começar a cair, e vai cair, na minha opinião, de forma consistente, de forma sustentável. Então, esses números do nominal, eles vão se alterar, e vão se alterar para melhor. Eu não sei em que momento, mas em algum momento, com os indicadores de inflação que nós estamos colhendo, com o dólar no patamar que está, com tudo que está acontecendo, eu acho que as coisas vão melhorar muito a partir do ano que vem. E eu acho que vai ser uma trajetória sustentável. Se nós continuarmos fazendo o trabalho da Fazenda. A Fazenda tem que continuar nessa perspectiva que você mesmo reconhece, e isso vai dar também mais conforto. Vai resolver? Só o fiscal, não. Bom, essa é uma crítica que sistematicamente tem sido feita, repetida, e eu imagino que tenha sido, inclusive, a pergunta para o ministro Fernando Haddad, a questão do fiscal. E aí ele começa e diz, só o fiscal não, eu estou falando do fiscal há mais de uma hora. Mas o fiscal é que realmente a gente olha no futuro do governo, vê que o governo gasta mais do que arrecada, que 2026 é ano eleitoral, me parece que é o fiscal que pressiona tudo. Não sei a tua opinião, quero te ouvir a respeito disso. Não, com certeza, é o fiscal que vem até, e muitos analistas, não sou só eu que digo, muitos analistas dizem que a nossa situação poderia estar muito melhor em relação a até outros países, o nosso real poderia ter valorizado ainda mais se a questão fiscal ela tivesse mais controlada. O governo ainda ela já vem gastando muito desde o início. O pacote, né, fiscal dele não vai ser, o arcabouço fiscal ele não vai ser cumprido. Isso já está sendo claro e divulgado diretamente. Fernando Haddad ele anda muito mais comedido em suas palavras, nas últimas reuniões, bem comedido, mas não é visto ainda, até pelo próprio Banco Central, um corte de juros por agora. Gabriel Galípolo e Haddad, geralmente eles batem cabeça um com o outro ali, um diz uma coisa, o outro diz, até em redes sociais mesmo, e o Banco Central já foi bem claro, ainda não há espaço para corte de juros. Na próxima é praticamente sacramentada que não haveremos corte de juros. Talvez, quem sabe, no final do ano ou no meio do ano que vem, 2026, ali bem próximo já às eleições. Bom, cai mesmo, lá para a faixa dos 12, nós estamos falando de 2027. Exatamente. Uma projeção assim... A nossa taxa de juros ela deve se manter ali, se começar lá para 2027, alguma coisa em torno de 13%, 14%, que ainda é uma taxa de juros extremamente alta. País do rentista. Agora quem está em renda fixa hoje está bem amparado aí com a questão da Selic. Quem está em renda fixa não vai sair de renda fixa, é isso. Não tem por que sair da renda fixa. Se tiver uma boa oportunidade de mercado, avalia a oportunidade, mas não tem por que sair da renda fixa, é isso. Depende muito do perfil, claro. Do perfil de investidor, né? Claro, mas obviamente a renda fixa ali, hoje nós temos com a Selic a 15%, tirando taxa de juros, tudo rendendo a 1,01% ao mês. Não tem nada que renda tão bem quanto a isso. Obviamente tem oportunidades, tem a questão da diversificação, dividendos ou aluguéis quando vai para fundos imobiliários, porém a questão da taxa de juros ela ainda fica muito boa. E a questão do risco país nos ajuda também. Nosso risco país não é aquele risco que era há 30 anos atrás, há 35 anos atrás. Está bem, apesar de estar com 280 pontos, está bem tranquilo o nosso risco país. Bom, pessoal, além de renda fixa, o ouro hoje bateu um recorde de novo. E aí é uma questão global, né? É um olhar global para todo mundo fazendo ali um investimento seguro de longo prazo, esse olhar? Ouro já se provou ao longo do tempo como um ativo de proteção. E é um temor global a questões de guerra e outras coisas em Estados Unidos, umas situações em que atacam um ou outro. Então, o mundo ele parte para o ativo mais seguro que tem, que mais se protege que tem, que é o ouro. E o ouro, novamente, brilhando, uma nova máxima, já vem tendo máximas históricas este ano de 2025,
E hoje, né, durante a manhã aí, ele nos performou com novamente uma nova alta. Continua e ainda será por bastante tempo um ativo de proteção de capital. Estava olhando o gráfico do ouro nos últimos 10 anos, é uma curva ascendente, realmente é interessante para quem investiu e aí ficou com esse investimento, né, tá bem. Porque só sobe ali, é segurança mesmo ali, uma situação, né, dos investidores olharem e dizer, bom, aqui estou bem respaldado. Exatamente. Como eu disse, o ouro já se provou, né, ao longo do tempo e até mais que outras moedas, outros ativos que as pessoas dizem que são ativos de proteção, que não. O ouro, ele ainda, quando tem algum risco, uma possibilidade de guerra, uma possibilidade de sanções e tudo, as pessoas correm para o ativo mais seguro que mais tem proteção, que é o ouro. E a gente acompanha isso claramente pelo gráfico dele, que vem com uma ascensão, como todo mercado tem as suas altas e baixas, mas é bem linear aí, quem segura ouro tá bem respaldado aí. Só para quem não acompanha o mercado, o ouro à vista subiu 1,1% para 3.723 dólares e 81 centavos a onça. Já os contratos futuros de ouro dos Estados Unidos para entrega em dezembro subiram 1,4% e o mercado focado na divulgação dos dados básicos de preço ao consumidor nos últimos dias nos Estados Unidos e a taxa de juros norte-americanas. Eles deverão aí, nos próximos dias, dar pistas aí sobre esse ritmo de novos cortes nos juros. Na última quarta-feira, é bom lembrar, o Federal Reserve realizou o primeiro corte desde dezembro, diminuindo as taxas em 25 pontos percentuais e sinalizando uma abertura para mais flexibilização, fez com que os investidores olhassem o ouro como uma excelente opção. Bom, só para fechar contigo, dólar, o que a gente está olhando hoje em termos de dólar? O dólar hoje fechou em alta, uma correção, assim como o índice, né? O dólar ele veio em consideráveis já de algum tempo. Hoje, o índice ele é uma correção técnica, o dólar veio na contramão também em relação a situações de e medos, né, de Donald Trump ao Brasil. O dólar hoje com a alta ainda continua sendo para indicadores econômicos que virão esta semana. Esta semana teremos índices inflacionários lá nos Estados Unidos. Amanhã teremos a divulgação da ata da reunião da Selic, né, do nosso Copom, e aí virão alguma volatilidade, tanto para o nosso Ibovespa, quanto para o dólar. Quero te agradecer mais uma vez por colaborar conosco. Até a próxima. Eu que agradeço. Uma ótima noite a todos.